Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Eu sempre soube que o pastor era um homem de Deus, mas pensa num homem corajoso para me entregar à sua igreja. É uma responsabilidade de fato muito grande. Na casa existe melhores do que eu, talvez mais crente do que eu, mas o Senhor prove de eu estar aqui. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 22. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor pela confiança, a todos que intercederam comigo essa semana, meu conjunto. Que Deus abençoe. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22. Vou ler aqui a minha versão, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém? Pode sentar, igreja. O Senhor confirmou no meu coração essa palavra. Confesso que eu falei: Senhor, essa não. Dá outra, Jesus. Jesus, outra. Mas não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu querer. Porque a partir do momento que o pastor me confiou, eu orei aos céus. Falei: Senhor, a igreja é tua noiva amada. Tu conheces os teus pequeninos que naquela noite já está programado, que vai estar naquele lugar. E é o que Ele quer falar. Comigo Ele já falou. Já valeu. Já valeu o quanto Ele falou comigo nessa palavra. E vai falar mais uma vez, porque as palavras do Senhor se renovam. E bem sei que também vai alcançar o teu coração. Quando nós lemos essa palavra, fica claro que os nossos olhos, ele tem o poder de conduzir luz para nós. De nos conduzir pela luz. Mas quando eles estão escuros, maus, fica claro que ele nos conduz para um abismo. Então, ele é, aqui na minha palavra diz, a candeia do teu corpo são os teus olhos. Isso fica claro, que a luz do nosso corpo são os nossos olhos. Ele é um condutor. Então, quando ele for bom, ele vai me dar uma direção boa, ele vai me fazer caminhar com segurança, ele vai me conduzir bênçãos, conquistas, realizações, porque ele está em luz. E assim ele me conduzirá. Mas e se eles estiverem maus? Aí prejudica a minha mobilidade. Aí me paralisa. Porque se eu estou com os olhos escuros, como que eu vou andar? Que direção que eu vou tomar? Ele vai paralisar. Ou, se eu continuar andando com os meus olhos maus, bem provável que logo ali na frente me conduzirá a um abismo. E a reflexão e o alerta que o Senhor quer nos trazer nessa noite é onde está? Onde está o meu e os teus olhos? Será que de fato nós estamos adorando como verdadeiros adoradores, como aqui nessa noite já foi dito? Onde que está? Como que está a candeia que conduz o teu corpo? E hoje nós vamos falar sobre isso. Nada acontece de repente. Os olhos não ficam mal de repente, pastor. Fica, será? De repente? Não tem de repente. De repente pode acontecer o quê? Furar o pneu do carro. Aí pode ser um de repente. Mas muitas vezes o carro, quando tem algum problema, ele dá um alerta no painel. Olha, tem algo de errado. Tem algo que precisa ser consertado. Então não existe de repente. Quando o pastor me convidou, eu confesso que há 2 semanas
Ele falou, olha, não nessa quinta, na outra. Eu falei, não, imagina, pastor, não, vou me converter antes. E eu não me atentei aos sinais, porque o pastor estava me dando sinais que mais cedo ou mais tarde ele iria me dar essa responsabilidade. Eu sei que ele é um homem de Deus, mas eu preferi ignorar os sinais. Falei, não, capaz, eu vou te mandar a escala. Ele falou para mim, não mandou a escala? Amém, esqueceu, amém. Mas não, domingo, ele falou, quinta. Eu falei, quinta? Agora? Eu ignorei os sinais. Na nossa caminhada, há muitos sinais. Quando nós estamos resfriados, do nada, não, a gente acorda indisposto, congestionado, uma dor de cabeça. O seu corpo está dando sinais de alerta para você. Está dando um sinal para você de que você vai pegar um resfriado, que você vai gripar. E nós identificamos isso tão bem. Falou, olha, quando a garganta começa com uma dorzinha de garganta, ela não acorda toda inflamada, é raro. Geralmente, boa parte, o que acontece? Começa uma dorzinha, de repente já tem dificuldade de se alimentar, e logo ela toda fica infeccionada. Então, ela dá sinais de que algo no seu corpo está errado. Sabe, nós estamos no Setembro Amarelo, e o Senhor falou muito isso no meu coração. Não é de repente que a pessoa entra numa depressão, que ela se acomete de um transtorno. Não é de repente. As pessoas estão dando sinais, mas somos nós que não estamos atentos aos sinais. É nós que muitas vezes ignoramos, nós estamos tão acelerados, que nós, muitas vezes, não identificamos. E quando identificamos, ignoramos os sinais. Não é do nada. Não é do nada. É de uma forma tão sorrateira que os teus olhos vão ficando maus. Quando é no nosso corpo, quando é no nosso físico, a gente identifica tão rápido. Logo a gente vê. Eu acho que é enxaqueca. Vai no Google, é enxaqueca. Eu acho que eu estou com gastrite. Porque você vai identificando os sintomas que vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, e você continua com aqueles mesmos sintomas e fala, uau, tem algo errado. Vou procurar um médico. Porque quando tem algo errado, quando você identifica, você pode escolher, ou você ignora, ou você vai procurar ajuda, socorro. É uma posição que nós tomamos mediante a um alerta que acontece com a nossa saúde, com o nosso físico. E é uma posição que nós podemos tomar. Ou você, de fato, se preocupa, ou você ignora. E quando nós ignoramos aquela dor, aquela indisposição, o que acontece? Ela se agrava. E aí fica mais difícil. Aí fica mais difícil você encontrar cura, você ficar sarado. É mais difícil. Por isso é muito melhor a gente ficar atento aos sinais. Quando ele fala aqui que os nossos olhos é a luz do nosso corpo, é a luz que nos conduz, eu posso entender que os nossos olhos é uma porta espiritual. Ele é uma porta espiritual. Quando nós estamos no nosso físico, quem tem problema com glúten, com lactose, quando ingere alguma coisa, ele já logo identifica, né? Fala, olha, eu comi algo, né, pastor? Comi algo que me fez mal justamente por causa disso. Mas e quando nós consumimos, quando nós deixamos entrar pela porta dos nossos olhos algo que nos afasta da presença de Deus, nos afasta do reino de Deus, será que nós estamos identificando com tanta facilidade assim? Ou algo tem sido tão sorrateiro que nós estamos passando despercebido pelos sinais, por aquilo que está entrando nos nossos olhos? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu comecei a sentir um mal-estar, era enxaqueca, dor de estômago, eu saía do meu trabalho, ia para o hospital, ia para o pronto-socorro, e eu comecei a sentir uma dor na parte inferior da minha barriga, eu disse, tem alguma coisa, eu fui ao médico. Eu lembro que no dia que eu fui no médico, eu já desabei, eu estava estressada, eu estava esgotada, e eu falei para ele, olha, é o meu estômago, é a enxaqueca, e ele falou, olha, nós vamos fazer o exame. Nós vamos fazer todos os exames, mas você pensa em trocar do seu trabalho? Não, imagina, não podia trocar, não queria trocar.
era um bom cargo, era um bom emprego naquele momento. E então ele falou, olha, seria bom você trocar, você procurar outra coisa. Porque tudo isso que você está sentindo deve ser emocional. Não, imagina. Emocional? Não, eu tô doente, eu tenho alguma coisa aqui, não é possível, isso aqui é emocional. E eu ignorei os sinais. Passado alguns meses, eu fui acometida de uma alergia, como se fosse uma urticária. Ela começou aqui na minha mão, e eu falei, olha, eu acho que passou algum bichinho aqui, eu cocei o joelho, passou para o joelho. Já tinha o diagnóstico, né? Falei, deve ser isso. Mas dali 2 dias, eu estava com o meu corpo tomado. Ar-condicionado, ventilador, nada dava conta. Nada dava conta. Eu comecei a ir para o hospital todos os dias no pronto-socorro na Unimed. Os médicos não sabiam o que era. E eles foram dando medicação, me deram adrenalina. Eu falei, ninguém sabia o que era. Até que de quase 10 dias, eu cheguei lá e estava quem? O meu médico. Ele olhou para mim e falou, olha, eu vou te internar, porque agora sua medicação é controlada. Eu fiquei de 3 a 4 dias no hospital, realmente saiu tudo. E ele disse mais uma vez para mim, é emocional. Mas depois de tudo isso, eu vou te dar os exames para você fazer de alergia. Fui no melhor alergista, depois que saiu todo o corticoide. Fui. Eu falei, tenho certeza, tem alergia? Tem alergia. Tenho certeza, eu tinha alergia a alguma coisa. Não é possível. Eu ignorei os sinais. Eu fiz todos os exames, eu levei ao médico. E sabe o que eu descobri? O que eu tinha alergia a nada. Eu não tinha alergia a nada. Eu não tinha alergia a nada. Todos os exames que eu tinha feito anteriormente, da dor que eu sentia na parte inferior da barriga, não tinha nada. Ninguém encontrava nada. Eu já tinha vindo de 2 casos que aconteceu na minha vida, que me abalaram muito, mas eu ignorei. Eu falei, não, está tudo bem, eu dou conta, está tudo bem. E foram passando-se os anos, e eu fui ignorando os sinais. Eu saí daquele trabalho, e nunca mais eu senti aquela dor. Nunca mais tive nenhum tipo de alergia. O meu corpo estava precisando de socorro, a minha mente, o meu coração. Porque a gente fica tão distraído, que muitas vezes nós não cuidamos de nós mesmos. E eu ignorei todos os sinais. E aí, eu tive as consequências. Isso acontece com a gente. A gente está cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando do nosso trabalho, da nossa carreira profissional, dos nossos negócios. E de repente, não tem de repente. Não foi de repente. A gente acabou não olhando para os sinais. E foi isso que aconteceu. E hoje nós vamos alertar nossa alma para os dias maus. Porque nós temos alguns sinais de que algo está errado na nossa caminhada com fé. De que algo precisa de mais oração, mais jejum, mais consagração. A nossa vida espiritual, assim como a nossa vida física, o nosso corpo físico dá sinais, a nossa vida espiritual está em alerta, dando sinais. Lucas 10, 40, 42. Se tem algo que de repente começa a acontecer, eu posso dizer que é um sintoma. Lucas, que diz assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. De repente, vem um sintoma, e a gente diminui o tempo. A gente fica ausente. Diminui o tempo de oração, o tempo de consagração, o tempo de leitura. Quem nunca? Será que foi só eu?
A gente diminui. Você orava todo dia, lia a palavra todo dia, eita glória, que bênção. Era toda hora vendo testemunho, ministrações. Eita. Mas, de repente, você começou a fazer um dia sim, um dia não. De 1 hora passou para 20 minutos. E depois ficou 3 dias e um sim. 5 dias e um sim. 1 mês. Meses se passaram. E você não percebeu. Você diminuiu o tempo que você tinha na presença do Senhor. De repente você fica ausente. Não vai mais no culto, no encontro de casais, não vai mais no encontro de mulheres, não vai na santificação. A gente, estou muito cansado, meu trabalho, muito estresse, a minha casa, eu tenho roupa para lavar, porque eu tenho que fazer isso. Escolhemos então, qual parte? Qual parte nós estamos de verdade, irmãos? Qual é a parte que nós estamos escolhendo? Nós estamos diminuindo. Esses dias eu ouvi tempo com Deus. Nós não temos que achar tempo com Deus, a gente tem que fazer o tempo com Deus. Tempo com Deus se faz, isso ficou no meu coração, a verdade. Eu lembro que muitas vezes eu ficava em casa, eu acordava, liberava minha filha, meu esposo ia trabalhar, e eu não estava trabalhando. E aí, eu ficava o dia inteiro em casa. Uau, quanto tempo de oração. Quanto tempo que eu tinha. Não, irmão. Pensa. Meu esposo chegava em casa e dizia, meu Deus. Eu fiz isso, porque eu lavei roupa, lavei sapato, porque fiz comida, porque... E foi. Eu nunca disse para ele, hoje eu orei durante a tarde toda. Santifiquei a minha tarde só para o Senhor. Não. Eu tinha tempo. Há um tempo atrás, agora, eu fiz um propósito com Deus. Outra hora eu falo sobre ele. Olha como que é outra hora, pastor. Não foi isso que eu quis dizer. Eu fiz um propósito com o Senhor. Eu larguei o meu celular, as redes sociais. Eu trabalho com redes sociais também. Eu falei, Senhor, só ali do meu trabalho, da loja. Eu falei, esse aqui, acabou. Porque aquilo estava me consumindo. Que eu já estava medindo a minha vida com a régua do outro, que nem era para mim. Eu estava pedindo coisas para o Senhor que eu nunca pedi. O Espírito Santo falou no meu coração. Eu falei, oi? O Espírito Santo olhou para aqui, o que foi, irmã? Vigia, mulher. Tu nunca me pediu isso. Isso nunca teve no teu coração. Por que tu está me pedindo isso? Até o pedir para o Senhor tinha mudado. Foi tão sorrateiro. Foi tão aos pouquinhos, porque a gente vai consumindo o que a modernidade traz, consumindo as redes sociais e tu vai ingerindo através dos teus olhos. Onde que eu estava colocando os meus olhos? Aonde? Onde que eu e você estamos com a candeia do nosso corpo? Mateus 6,33. Tempo e ausência. Quando nós começamos a nos afastar. É um culto sim, 3 não. Tem algo errado. Acende o alerta. Tem algo errado. Algo de errado não está certo. Quando eu não frequento o culto de mulheres, eu não venho fazer uma oração no mês com um grupo de intercessão, tem algo de errado na minha caminhada com Jesus. E eu falo isso com temor no meu coração. Se faz tempo. A palavra do Senhor diz, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas a vocês. O que tem consumido durante o teu dia, durante o teu mês, durante o teu ano, a maior parte dos teus pensamentos? O que é? Como é difícil. A gente lê tanto essa palavra, mas como é difícil. A gente acorda de manhã, olha para o celular, a gente acorda de manhã, vai se arrumar, quando vê já está sentado trabalhando, e vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Alerta! Primeiro o reino de Deus. Nós temos que estar ligados, conectados o tempo todo, de dia e de noite, com o papai. Nós temos os nossos afazeres. Entenda o que o Senhor quer falar. É
claro que eu tenho que trabalhar. Nós temos os nossos afazeres, temos os nossos negócios, temos os nossos compromissos. Mas não deixa isso consumir a maior parte do teu dia. Fique em espírito, coloca um louvor. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, o primeiro amor, eu não via domingo legal. Não via passo ou repassa. Não. Era só testemunho. Era só testemunho, pregação a tarde toda, pastor. Pensa numa menina crente. Era eu. Era só testemunho, pregação e louvor. Eita glória. E aí uma hora eu dobrava o joelho, e outra hora eu já via outro testemunho, e outra hora já via outra pregação, e já tacava ali um louvor. Cassiane. E vamos. Mas vai chegando o dia, você está um pouco cansado, está aborrecido. E passa. Quando você vê, você está lá. 100% no domingo legal. E aí esquece. Você entende? Não estou dizendo que não pode assistir. Claro, você tem que cuidar do que você está assistindo. Mas eu quero dizer para você que nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos alimentando. Porque é um sintoma de que algo está errado. Eu lembro que um dia eu vim no culto e eu não senti nada, pastor. Pensa que eu fiquei aborrecida. Mas me acendeu um alerta. Tem algo errado. Como? Tem algo errado. E um outro sintoma. Provérbios 4:23. Quando de repente nosso coração fica endurecido, nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Provérbios diz: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O nosso coração é um condutor de emoções, é a máquina das emoções. E a palavra do Senhor diz: guarda o teu coração. Hebreus 3:12. Guarda o teu coração. Nós perdemos a sensibilidade, a gente vem no culto e a gente começa a ficar crítico. Hebreus 3:12. A gente começa a ficar diferente. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A gente vem para o culto, o culto não estava bom não. Não. Louvor, palavra, tá bom não. Irmão, tem algo errado. Acende um alerta. Esse ambiente é um ambiente de glória. O papai está na casa. O papai tem bênção, tem milagre, tem cura, tem providência. Este é um ambiente para ele manifestar a glória. Porque nós vemos nos derramar na presença dele neste lugar. Entregar o nosso melhor. E aí você vem um culto, 2 cultos, 3 cultos e começa. Não, hoje o som não estava bom. Esse louvor que eles cantaram, não gosto. Palavra, não concordo. Ixi, fica crítico. Você vai perdendo a sensibilidade, não sentir nada. Aí de repente você está falando do irmão, está falando da irmã, está falando do pastor, está falando da igreja, está falando da noiva. Do nada. É porque você endureceu o seu coração. São sintomas que algo está errado. Acho que eu preciso melhorar. Acho que eu preciso orar mais, santificar mais. Cuidar aonde eu tenho colocado a candeia do meu corpo. Quantas vezes nós ignoramos os sinais? Um outro sinal, você fica ausente, já não se alimenta mais bem espiritualmente. Primeiro, você começa a diminuir o seu tempo com o papai. Seu coração se endurece, você perde a sensibilidade. E aí, a consequência disso, você muda o seu comportamento. Salmos 1, 1 e 2. Salmos 1, 1 e 2. De repente, você muda os seus hábitos. Você começa a fazer coisas que você nunca fez. Você começa a andar em ambientes que você nunca andou. Você começa a falar coisas que você nunca falou. Que nunca provém de ti. Você começa a ficar carnal. Com falas impróprias, andando em lugares impróprios. Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Eu não, irmã. Onde é que tu tem colocado a planta do teu pé? Onde? Como é que estão os teus hábitos? Falou, crente está dando glória a Deus e aleluia o tempo todo. Não, tem dia que tem a prova, tem dia que não sai glória.
Só lágrimas escorrendo. O Senhor entende, o Espírito Santo. Ele leva, aleluia, nossas lágrimas. Mas de repente você começa a andar com ímpio, uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Cuidado! A Bíblia diz cuidado, aquele que está de pé, que tome cuidado para que não caia. Nós vamos orar, nós vamos convidar para ir na igreja. Muitas vezes nossos familiares, nós estamos numa festa, estamos num jantar, ok, vamos lá, participamos do jantar. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas de repente começa o ticutum, ticutum, ticutum. Aí você fala, irmã, a festa estava uma benção, estou indo, Deus te abençoe. Você vai ficar nesse ambiente por quê? Você está andando com essas pessoas por quê? Você pode ter amizade. Gente, entenda o que o Espírito Santo está falando para nós. Não é sobre amizade, é sobre andar junto. Nós temos que andar com crente, meu irmão. Andar com quem dá glória a Deus, quem ama Jesus. Aí daqui a pouco está num show de música secular. Que ambiente é esse? Num ambiente onde as pessoas estão falando palavrões, bebida, prostituição. Não é o ambiente. Esteja num ambiente onde glorifica o nome do Senhor. É um alerta. Você começa a sentir prazer de ficar lá no ticutum, ticutum, ticutum. Estou apanhando, né, amor? Está olhando para mim. Jesus falou contigo mesmo. Eu brincava com ele quando nós... Há um tempo atrás, eu ando mais convertida, fica tranquilo. O Senhor, Ele nos dá um alerta. Não ande, não sente na roda dos escarnecedores. Porque você está correndo um risco. Procura um ambiente de glória. Vá para a casa do pastor. Pastor Fabrício, vá lá na casa dele, irmão. Vá na casa do pastor, da pastora, do Júnior, da Leite. Vamos embora. Antigamente era assim mais, né, pastora? As pessoas, elas estavam mais próximas uma das outras. A gente anda tão corrido. Mas passa na padaria antes, né? Quando eu falo, vai lá em casa. Não, vamos lá em casa. Mas só passa na padaria antes, viu, vaso? Passa e vem, em nome de Jesus. Passa lá e vem. A gente tem que andar com quem anda com Jesus. Esses tem que ser os nossos passos. Mateus 7, 13 e 14. Aleluia. Há uns dias atrás nós estávamos numa festa de aniversário. De repente surgiu um assunto familiar, poucas pessoas. Nós estávamos numa roda na sala da casa e surgiu um assunto de série, de filme. E aí as mulheres começaram a falar de um tal ator e tal. E eu de fato não consumo isso. Sou santa? Não, claro que não. Mas não consumo aquilo ali. Não é uma coisa que eu assisto. Ainda mais que eu tenho filha, minha série e filme é... adolescente para baixo, irmão. É infantil, bonequinho, é isso aí que eu consumo. E aí eles começaram a falar, e aí eu fiquei fora, né? Porque eu não consumo aquele tipo de filme, não sabia do que estava se tratando. Aí o tio do Leandro olhou para mim e falou, olha aí, a Fran é uma moça crente. A Fran é uma moça crente, nem vê se ela vê isso daí, se ela está falando essas coisas. Lembra, amor, que nós estávamos lá? E aí você vê que as pessoas estão de olho em nós. Nós somos testemunhas, somos sal da terra. E se eu tivesse consumido aquilo ali? É verdade, aquele ator, meu Deus, já pensou? Já pensou, irmão? Escandalizava na hora. Eles estão afastados, não estão indo mais na casa do Senhor. Que testemunho que eu ia dar? Foi por um fio, hein? Nós temos que estar atento àquilo que nós estamos consumindo. Já vou encerrar. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Caminho é estreito. Sabe por que está tão difícil? Às vezes você pensa, Jesus, está tão difícil, está tão difícil, está tão difícil. É só para mim? Será que é só para mim, pastora? Tem dias que está tão difícil orar, está tão difícil consagrar. Pensa no jejum. Mas graças a Deus o Senhor tem me dado graça. Mas há um tempo atrás, irmão, fazia tempo que eu não jejuava. Pensa, quer ver se tinha um bolinho gostoso, aquele que eu gosto? Eu falei, Jesus amado. Aí era difícil. É difícil. Mas o caminho largo
ele nos conduz ao abismo. Cuidado. Sabe por que está difícil? Porque nós estamos, e se não estamos, devemos andar na contramão do mundo. Sabe aquela história, você não é todo mundo, irmão? Você não é todo mundo. Você é imagem e semelhança, você é o sal da terra, você é uma testemunha viva do que o Senhor é e faz todos os dias por nós, da graça, do favor imerecido, no seu trabalho, na nossa casa. É estreito, fique de pé. O caminho é estreito. Ah, irmãos, a gente está vendo essas coisas na internet. Eu tenho a impressão, pastor, que nós estamos numa geração fraca, sem raízes. Uma geração que não tem intimidade. Uma geração que não tem experiências com Deus. Às vezes eu tenho a impressão que há uma grande pesca. Há uma grande pesca na nossa cidade. Em todas. Há uma grande pesca. Mas poucos são os que querem de fato entrar pela porta estreita. É poucos. Poucos que querem se adequar, se arrepender. Porque aceitar Jesus, eita glória, que benção, é glória, glória, glória. Mas quando o pastor fala, olha, essa tua conduta aí não vai te levar para o céu. Não. Eu mudar? Não. Quero aceitar Jesus, mas quero ficar assim mesmo. Nós precisamos ter mais experiências com Deus. Teve dias na minha vida que eu só permaneci de pé. Porque há um tempo atrás eu tive experiências profundas com o papai. E ele me sustentou na mão dele. Nos dias maus. Irmão, se nós já estamos vivendo dias maus, a palavra do Senhor diz que eles haveriam de chegar. Imagina agora essa próxima geração. Os nossos filhos, a juventude. Mais palavra. Mais ensino, mais santificação, porque os dias maus vão se apertar, o caminho é estreito. Eu lembro que quando eu me converti, eu ouvia muito isso. Caminho estreito. E as pessoas querem um caminho largo. Querem de qualquer jeito, não existe. Não tem como servir a dois senhores, servir ao mundo e servir a Deus. Servir a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. E servir a um Deus fiel, poderoso, justo e santo. Não tem como. E hoje, o Senhor não quer bater. Não. Eu falei, Senhor, não quero tua noiva. Eu falei, não, filha. Só quero dizer para eles, desperta. Desperta aquele que dorme. A minha igreja precisa. E o Senhor tem hoje aqui porção dobrada. Ele tem cura. Se você precisa curar a candeia dos seus olhos, Ele tem a cura. Se você precisa de graça, Ele tem a graça. Nós vamos orar. Louvor, pode fazer a gentileza de subir, pastora? Oh, aleluia! O Senhor, Ele tem o bálsamo para as tuas feridas. Talvez você está pensando, olha, eu queria tanto ouvir milagre. Ele tem milagre. Eu queria tanto ouvir transformação, libertação da minha casa. Ele tem libertação para a tua casa. O Pai está aqui, Ele tem tudo isso para te entregar, mas Ele precisa que você se desperte. Eu lembro que antigamente nós não podíamos sentar do lado de ninguém, que nós já começávamos a falar de Jesus. Tu conhece Jesus? Jesus te ama. Pensa, nós falava tanto, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Hoje você está num consultório, as pessoas estão no celular o tempo todo, se alimentando. Do que nós estamos nos alimentando, igreja? Nós não falamos com quem está do nosso lado, que às vezes está por um fio, às vezes está parado na caminhada, está desanimado. Oh, aleluia. O papai tem cura, o papai tem milagre, mas Ele precisa que nós venhamos despertar. Não venhamos ser mais um na multidão, que nós não venhamos fazer parte de uma geração fraca, que nós venhamos ser uma geração sarada, com a candeia do nosso corpo sarado em luz, luz, luz. Que nós venhamos trazer luz para os nossos olhos, que Ele venha nos conduzir aquilo que é bom. Feche teus olhos.
Oh, aleluia. Tu Feche és seus olhos. minha vida. Todos nós. Jesus. Todos nós.